Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma comparação entre este livro lindo, maravilhoso, uma obra-prima da ficção científica clássica do universo. É um hino atemporal. E do filme que foi inspirado neste livro. Este livro foi lançado em 1963 por Pierre Boulle. Se você não sabe de quem estou falando, vou deixar a resenha aqui no card, aí você vai lá ver a resenha deste livro aqui, tá bom? O Planeta dos Macacos, de Pierre Boulle, foi o livro que inspirou uma série de filmes. Em 1968 era lançado o primeiro filme de O Planeta dos Macacos, que seria uma franquia americana, diferentemente do autor, que é francês, que seria uma franquia de muito sucesso até hoje. A série mais atual de filmes tem uma concepção totalmente diferente da primeira série de filmes de sucesso que foi lançada desde 1968. A diferença básica entre essas séries é que na versão atual de O Planeta dos Macacos dos últimos anos, temos o Caesar como personagem principal. Ele vai ser o centro de toda a história. A sensação que eu tenho hoje, depois de ter lido esse livro, é que os criadores dessa nova série quiseram criar um antes disso daqui. Um antes de O Planeta dos Macacos. Como que se deu a revolução dos símios, a guerra entre símios e humanos, como que os símios evoluíram mais que os humanos, houve uma destruição da raça humana e como ela se deu. Na série atual, a gente sabe que foi por causa de um vírus criado em laboratório para fazer com que os macacos fossem mais inteligentes, soubessem falar e se comunicar. A gente vê de uma forma bem mais realista que na série de O Planeta dos Macacos, por exemplo, a gente vê o Caesar falando não pela primeira vez, depois da metade do filme. Tira essas patas imundas de mim, seu chimpanzé sujo! Não! Até então, o vocabulário ele é bem enxuto. O Caesar ainda não desenvolveu a fala do jeito que aparece aqui em O Planeta dos Macacos. Gente, pra ser bem sincera, é um vídeo de comparação livro versus filme, mas apenas não há comparações dignas para serem feitas. Eu entendo que o filme de 1968 foi em 1968, em que assuntos como o feminismo e a segregação racial eram assuntos novos, nem todo mundo concordava, principalmente as pessoas de Hollywood, né? Vamos combinar. E é difícil assistir, é intragável, praticamente intragável, assistir o filme de 1968 em 2019. Que foi o que eu fiz. Eu fiz pelo acervo do conhecimento, pra ver se valia a pena. Não vale, não assistam. Leiam o livro. O livro é simplesmente uma obra-prima e o filme eles conseguiram estragar tudo. Aos que gostam do filme, me perdoem, mas o filme é extremamente problemático para ser aconselhado a ser assistido hoje. Vai passar a ser história, como a maioria das coisas, mas este livro deveria ser dado às pessoas para elas lerem. Eu tenho que aplaudir a editora Aleph, porque a editora Aleph trouxe
esse e mais outros projetos que são antigos, muito antigos, e que as pessoas geralmente só conhecem o filme. Para começo de conversa, você tem uma cena em que um dos tripulantes da nave coloca uma bandeira dos Estados Unidos em Soror. Há cenas importantíssimas que nem aparecem no filme. Por exemplo, tem uma cena aqui pra mim que é divisor de águas, que foi o momento em que eu descobri que, na verdade, os humanos de Soror eram animalescos, que foi quando a Nova mata o primata que eles levaram na nave. Ela mata de um jeito totalmente que você fica chocada, e os personagens que estavam lá, no caso, eles não sentiram pelo macaco, sentiram muito pouco, né? Falaram, coitado, foda-se, era um macaco. É daí que você começa a perceber como é satírico a história, a ironia. Você começa a se questionar, a essência humana. Somos mesmo superiores? Por que eles não sentiram mais do que aquilo pelo primata, sendo que eles viajaram com o primata por 2 longos anos em uma nave? Né? Não existe essa cena no filme. O final deste livro é simplesmente incrível. O Pierre vai desde o início construindo aquele final, então quando acontece de fato, você fica chocado. Não é o que acontece quando eu assisti o filme, não porque eu já sabia o que ia acontecer, mas sim porque do jeito que foi colocado. E aí vamos para o ator principal, Charlton Heston. Eu não vou criticar o ator, até porque há uma passagem aqui no início, logo no início, que tá dentro da nota da editora. E o Charlton, ele declara seu amor à ficção científica. E ele também fala que os cineastas e diretores da época dele não compreendiam a magnitude de uma obra da ficção científica. O que fizeram com o personagem Ulisse foi uma morte. Eles mataram o Ulisse e transformaram em outra coisa totalmente diferente. E o Ulisse é transformado no Taylor. O Taylor, o personagem principal do filme de 1968, ele é simplesmente abominável. Ele é totalmente o oposto do Ulisse. O Ulisse se retrata como uma pessoa com empatia, compaixão, tudo que o Taylor não tem. Você percebe que ele não quer pensar mal dos símios, ao mesmo tempo que ele pensa por causa da sociedade que a gente vive na Terra, né? Em que somos superiores e os animais não. Já o Taylor, do início ao fim, ele não tem nenhum senso de amizade com a Zira, com os tripulantes, que, na verdade, o Ulisse lutou pelos tripulantes, ele sentiu quando o amigo dele morreu na caçada. Nada que o Taylor tenha passado me tocou, porque desde o início ele foi nada além de misógino, racista com o tripulante. Colocaram um tripulante negro. E o tripulante negro é o quê? É o que se ferra. E ele é o que carrega a bolsa. A sensação que eu tenho não é boa. Colocaram o negro lá pra ser hostilizado. Que raiva. Que raiva. Inclusive colocaram a mulher também pra ser hostilizada, porque havia uma tripulante mulher na nave que morre. E o Taylor trata ela como sendo tipo, ai, que pena que ela morreu, vamos prosseguir aqui rapidinho, porque tenho que desvendar os mistérios deste planeta, porque eu sou o fodão. Ele se acha o tempo todo, ele se acha superior até aos tripulantes. Então a atitude do personagem principal é o que coloca o último prego no caixão deste filme pra mim. A Zira
foi retratada como uma primata cientista que fica totalmente encantada pelo Taylor, como se o Taylor fosse a coisa mais incrível do planeta, sendo que no livro temos uma fala dela em que ela e o Ulysses vão se beijar e ela fala: não, querido, é impossível, você é muito feio. É um dos melhores momentos, é épico. É como se ela tivesse a mesma noção animalesca que os humanos têm. A Azira é retratada nada além de uma primata que se encanta pelo humano e que na verdade é o contrário. No livro você percebe o afeto do Ulysses para com a Azira. A Azira se importa sim com o Ulysses. Ela não o idolatra a ponto de arriscar a própria vida por ele, que é o que acontece no filme. Ela arrisca a própria vida e convence o noivo dela a arriscar a própria vida. Nada faz sentido nesse filme. Eu só peço que essa obra-prima da ficção científica nunca seja esquecida. E que façamos jus ao Pierre. O autor, ele vendeu os direitos de imagem, mas quando ele viu o resultado, e isso tá escrito aqui no final do livro, quando ele viu o resultado daquele jeito, da obra dele, ele automaticamente, ele não estava mais nem se identificando com sua própria história que ele escreveu. Eu acho que até tentaram fazer jus ao Pierre quando fizeram a nova série, né, de O Planeta dos Macacos. O Pierre até tentou escrever uma sequência, porque eles pediram. Nunca saiu do rascunho. Ele nunca conseguiu terminar de escrever, porque não fazia sentido nenhum escrever uma segunda parte. A história, ela é completa desse jeito aqui, e o que seria uma segunda parte talvez fosse outra história completamente diferente. Não fazia sentido na cabeça dele e eu entendi completamente quando eu assisti o filme. Eu não me atrevi a assistir o 2, o 3 e o 4, porque se esse foi desse jeito, eu nem quero saber como são os outros. Me conta o que você achou, se você viu o filme de 1968. O que você achou daquele filme? Se você adora o Planeta dos Macacos, que nem eu, comenta aqui embaixo. Me segue lá no Instagram pra poder ficar por dentro de tudo, de todos os vídeos. E se inscreve aqui no canal pra não perder nada, nenhuma resenha. Beijo, até a próxima!